Fala galera, falei que eu ia voltar nesse vídeo para ajudar quem tá querendo, deixa eu afastar isso aqui, para ajudar quem tá querendo comprar uma lente. Então vou dar uns exemplos aqui práticos para a gente entender quais seriam as melhores escolhas para determinados assuntos, determinados nichos, e apenas uma sugestão, viu galera? Então como disclaimer eu já vou falar aqui que são objetivas e lentes como sugestão, não são necessariamente as lentes feitas para isso ou as lentes que você deve comprar, são apenas como sugestões para que dessa forma vocês procurem saber mais sobre essas objetivas e lentes e dessa forma vocês consigam compor o kit de vocês. Beleza? Então vamos lá. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Jean Gouveia, seja muito bem-vindos. Então, gente, eu vou começar dando 5 exemplos de nicho, apenas 5 porque existem vários nichos na fotografia e se eu falar de cada um deles, esse vídeo passaria de 1 hora provavelmente. Então vamos tranquilão aqui, bem de boa, apenas para que vocês consigam entender para quem tá caminhando aí em objetivo de comprar uma lente nova e ainda tá um pouco perdido de como escolher, esse é o vídeo certo para você. E eu tô praticamente fazendo uma continuidade desse vídeo aqui que eu vou deixar no card, que é o vídeo que eu expliquei basicamente o funcionamento de uma objetivo, o objetivo delas, né? Para que assim a gente consiga dessa forma entender como elas funcionam para saber qual lente que a gente deve comprar. Então sempre quando se trata de comprar uma lente nova, a primeira coisa que você deve se perguntar é qual que é o propósito, qual o objetivo dessa lente, para que você vai utilizar ela. Porque normalmente eu vejo pessoas comprando apenas porque alguém fala que uma lente é boa, ou uma lente é assim ou assado. Em vários grupos do Facebook, por exemplo, você vai encontrar pessoas falando assim, gente, comprei uma câmera, uma SL3, veio com uma 18-55, qual que é a próxima lente que eu devo comprar? E aí lá chove comentários de pessoas falando, compra uma, sei lá, 16-35 da série L, 2.8, compra uma 85mm f1.4, 1.2. Tem muita chuva lá de comentários que vão deixar as pessoas mais perdidas ainda e elas não vão entender aonde que elas querem chegar. Então esse vídeo é direcionado para esse tipo de pessoa que tá perdida. Então de cara, gente, eu costumo falar isso do objetivo porque eu mesmo fui uma das pessoas que saí comprando lentes no início da minha carreira de forma desenfreada, sem saber para que elas iam servir. Mas assim, não importa, porque como eu tava passando por um período de aprendizagem, eu queria ter a maior quantidade de lentes para entender como elas funcionavam. Essa questão da distância focal, essa questão da milimetragem, né, grande angular, teleobjetivo. Então eu queria entender tudo isso, por isso que eu quis experimentar na prática essas quantidades de lentes. Porém, eu tenho lentes aqui que eu nunca utilizaria para fazer um ensaio, por exemplo, ou se eu fosse utilizar seria para um fim bem específico, porque eu teria outras lentes que se adaptariam melhor ao assunto, certo? Então esse é o primeiro ponto, você deve saber para que você deve fotografar. Se você já sabe, beleza. Se você tá perdido, então às vezes o interessante seria você comprar uma lente versátil. Qual que seriam os tipos de lentes mais versáteis que existem no mercado? Seriam as lentes zoom. No vídeo anterior vocês viram que as lentes são divididas em lentes prime e lentes zoom. Então as lentes fixas e as lentes que dão zoom, né? Então para quem não sabe qual lente comprar, qual o objetivo, qual o assunto dela, as lentes versáteis seriam ideal, porque elas vão desde grande angular até tele, por exemplo. Se você tem uma câmera full frame, por exemplo, a linha L da Canon a gente tem a 24-105 f4 com um estabilizador de imagem. Então é uma lente, vamos dizer assim, a mais completa para quem não tá nem sabendo o que quer fazer, porque dessa forma ela vai entender se ela faz mais fotos em grande angular, se ela faz mais fotos em teleobjetivas. Então essa seria a lente ideal para quem não sabe o que quer fotografar. Certo? O segundo ponto, o que eu gosto de avaliar, é a questão do peso. O peso para você importa? O que você fotografa hoje, o peso vai influenciar? Então se você faz eventos em que você fica longas horas de pé, segurando a câmera ali na mão, aquele peso vai influenciar para você? Então quando você vai escolher uma lente, você deve optar por lentes mais leves. Provavelmente as lentes mais leves ou são lentes fixas, né, lentes menorzinhas, ou geralmente as de zoom que tem uma abertura, vamos dizer assim, um pouco mais alta, f4 ali, porque f2.8 para mais baixo já começa a ser uma lente bem pesada, bem robusta, então acaba sendo lentes mais pesadas. Então basicamente, sabendo o que você quer fotografar, sabendo o peso que você quer carregar ou a versatilidade, se você quer optar por prime ou zoom, acabou. Geralmente é isso que você precisa para saber qual lente que você vai utilizar. Agora eu vou dar 5 exemplos aqui de nichos para saber quais lentes que você pode utilizar nesses nichos, apenas como exemplo que vocês pesquisem mais sobre elas e estudem mais sobre elas. Então o primeiro nicho que eu vou falar é para quem fotografa
fotografa eventos. Normalmente é um nicho mais popular, né? As pessoas que fotografam eventos, então vai desde aniversários infantis, aniversário 15 anos, casamentos, batizados. Então existem diversos assuntos dentro da parte de eventos e normalmente ali as lentes variam desde a versatilidade ou até as lentes fixas, e aí vai do gosto do fotógrafo, porque eu conheço fotógrafos que fotografam com lentes versáteis, lentes zoom, e tem gente que fotografa com prime, com lente fixa também. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada um? Então, quem geralmente fotografa eventos com lente prime são aquelas pessoas que querem um desfoque maior, porque as prime, elas possibilitam ter uma abertura bem grande ali, né? 1.8, 1.4, até 1.2 aí, as lentes mais caras. Porém, ali a gente vai conseguir um desfoque maravilhoso, um desfoque bem creme mesmo. Então, para quem busca esse tipo de fotografia, você deve optar pelas lentes fixas. Já quem busca pela versatilidade, então às vezes você é um fotógrafo dinâmico, que tá fotografando um casamento e gosta de umas fotos em grande angular e já gosta de fechar no rosto, então, como eu citei, a 24-105 f4 seria uma lente perfeita para quem fotografa evento, justamente por ter essa versatilidade. O problema é que a abertura máxima dela ali vai até f4. Então a variação que a gente tem dela é a 24-70, então ela perde um pouco ali do range, mas ela tem uma abertura de 2.8. Eu acredito que essa deve ser uma das lentes mais famosas e mais conhecidas pelos fotógrafos, por quem faz evento também. E, gente, deixando claro aqui que eu tô falando de lentes da Canon, porém quem trabalha com outras marcas, existem lentes milimetragens bem similares a ela. Então, se a gente fala de 70-200, tem ela na Nikon, tem ela na Sony. Se a gente fala ali de 50mm 1.8, tem ela na Nikon, tem ela na Sony. É só procurar para sua marca específica, beleza? Agora, a 24-70, ela é uma lente bem famosa. A Tamron fabrica, a Sigma fabrica, todas as marcas têm, geralmente essa milimetragem em f2.8, por ser uma das lentes mais versáteis e mais completas, com uma abertura bem boa também para quem faz o retrato. Você não vai conseguir aquele ultra desfoque que a fixa faz, porém vai ser um resultado bem excelente. Então essas são as duas lentes que eu recomendo para quem faz evento. Vamos falar agora de fotografia de paisagem. Quem fotografa paisagem sabe que não existe uma regra. Então você pode fotografar desde grande angular até lente zoom. Então eu vejo muitas pessoas que fotografam paisagem apenas com teleobjetivas e tem pessoas que fotografam paisagens apenas com grande angulares. Então duas lentes que eu vou recomendar aqui para que vocês estudem, se aprofundem sobre ela, seria a 16-35 f2.8 da linha L da Canon e a 70-200. Pode ser a f4, porque normalmente quem fotografa paisagem não fotografa na abertura máxima. Geralmente a pessoa tenta buscar um pouco mais de nitidez, então ela fecha um pouquinho o diafragma. Então eu acredito que a 70-200 f4 já seria bem legal, porém tente optar por uma que tenha uma estabilização de imagem, até se você busca fazer vídeos ali em conjunto com a sua fotografia. Para quem tem um sensor APS-C, a 18-35 f1.8 da Sigma Art é uma excelente lente, então acabei recomendando 3 lentes aqui para que vocês pesquisem sobre elas, então aí fica a dica. Para quem fotografa retratos, gente, retratos geralmente a gente busca um corpo mais fechado da pessoa, então geralmente grandes angulares formam um arredondamento do rosto da pessoa que não é tão legal. Porém, existem diversas pessoas que fotografam com grande angular, até com GoPro mesmo, eu já vi pessoas fazendo retratos, porém elas não tentam deixar o assunto muito próximo da câmera, né? Elas deixam um pouco mais afastado para aproveitar o cenário. Então, até quem fotografa ali em 35mm, vamos dizer assim, fotografa já pensando na pessoa e no assunto, não necessariamente na pessoa em si. Então, normalmente as lentes mais famosas utilizadas para retrato são essas duas aqui, ó, 50mm f1.8 e 85mm também f1.8. A 85, justamente por conta da distância focal, você vai conseguir um desfoque muito mais cremoso, muito mais bonito de se ver, e o rosto da pessoa vai ficar um pouco mais achatado, então ali tem uma personalidade mais própria do que é a pessoa de verdade, e são duas excelentes lentes que eu recomendo que você estude para fotografar retratos. O quarto nicho é para quem faz produtos. Gente, para quem faz produtos de uma forma geral, consegue utilizar praticamente qualquer lente, porém, a gente tem que determinar como que vai ser fotografado o nosso produto. Se você quer pegar uma angulação menor, se é um objetivo mais fechado. Então, para isso, eu vou recomendar duas lentes. A primeira delas é a 50 1.8, então ela é uma lente que para quem usa cropada vai ficar ali próximo a 85mm. Para quem usa full
full frame vai ter um range, uma distância focal bem legal para você fotografar o assunto e o que está em volta dela. E uma lente mais famosa utilizada para quem faz isso são as lentes macro, né? Então eu recomendo a 100mm f2.8 da linha R, que ela é uma lente macro. Então para quem quer fotografar os detalhes, uma lente bem nítida, bem legal, essa seria a lente que eu indicaria. Então as duas ali, desde uma baratinha até um pouco mais cara para quem quer fotografar produto. E por fim, o quinto nicho que eu quero recomendar aqui vai ser 2 em 1 praticamente, para quem faz esportes e vida selvagem. Por que que eu falo dos dois ao mesmo tempo? Porque normalmente os dois são causados por alta velocidade. Então quem fotografa vida selvagem e esportes buscam lentes, buscam até câmeras, né, que vão fazer disparos em alta velocidade, para que assim você consiga congelar o seu assunto da forma que você deseja. E normalmente as lentes que se utilizam para fotografar esse assunto são teleobjetivas, porém não é regra, não é norma. Assim como eu mencionei no último vídeo, tem gente que utiliza lente de olho de peixe para fotografar esportes. Não é errado, é bem legal, inclusive eu curto muito as fotos principalmente de skate, motocross ali que o pessoal faz com olho de peixe, porém é mais comum você ver teleobjetivas. Então eu vou recomendar 2 lentes aqui para quem está começando, normalmente a 24-105 da série L ali f4. Normalmente é uma lente boa para quem faz esse tipo de assunto, porque ela vai experimentar desde grande angular até uma teleobjetiva. Em 105 ali não vai estar tão tele, mas é legal já para você aprender e crescer na área para que assim você consiga desenvolver. E uma outra lente um pouco mais avançada já é a 70-200 f2.8. A gente tem ela na Sigma, tem ela na Canon, na Sony, enfim, as marcas todas têm ela. Então essa é uma lente perfeita em f2.8. Você vai conseguir abrir bastante, aumentar o seu obturador para congelar aquele determinado assunto. Então se você fotografa aí esportes e vida selvagem, essas são as 2 lentes que eu recomendo. Gente, de cara eu gostaria de saber quais são as lentes que vocês recomendam, quais são os nichos que vocês fotografam. Então deixa um comentário aqui embaixo falando qual nicho que você fotografa e qual lente que você utiliza, porque pode servir de inspiração para quem está assistindo esse vídeo também ver fotógrafos atuantes, quais são as lentes que vocês utilizam. Então é de grande valia que vocês deixem esse comentário. E se vocês acharam válido esse vídeo, se vocês gostaram do assunto, dê um like aqui embaixo, ajuda o canal a crescer, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho que tem vídeos aqui no canal toda semana. E eu vou ficando por aqui, gente. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!